Boa, agora sim. Rapaz, esse pessoal que tem mais de um perfil, ainda bem que eu não entrei com o meu perfil fake. Ô, Andrezão, como é que você tá? Tá tudo bem aí, cara? Cara, eu tô vivendo um sonho, viu? É? Qual é? Opa! Trabalhando bastante, a criançada tá uma delícia, fase boa demais, viu? Que bom, cara, que bom. Ô, André, você tá em Campinas ou você tá em São Paulo agora? Não, eu tô São Paulo full time. É, eu percebi. Hoje eu dei uma passeada nos seus antigos trabalhos. Eu falei, ele não tá lá mais em Não, eu Campinas. tô desde 2019 eu mudei pra cá. Entendi, legal, legal. Tá gostando? Ah, eu gosto, viu? A minha rotina tá bem estabelecida, né? Não... Trabalhava bastante lá, jogava tênis e ficava com a família. É que eu faço a mesma coisa. Legal, perfeito, perfeito. Pessoal, para quem não conhece o André, eu vou fazer uma breve introdução, mas eu quero que depois você se apresente com mais detalhes, tá, André? O André, ele Gosto. tem uma especialidade diferente da maioria dos médicos que vocês vão ver por aí. O André é um médico intervencionista de dor, ou da dor, tá? E o André, ele não bastou ele ser médico, ele também tem doutorado pelo Nesp, ele fez um pós-doc na USP. Então, o André é uma daquelas combinações muito legais, que ele é um excelente clínico e ele tem formação em pesquisa. O que faz dele um cara diferenciado quando ele está diante de evidência. E aí a gente já tem um tempo que está batendo uma bola para conversar. E eu conheço o André pessoalmente, dos congressos da Singular, que fazia lá em Campinas, né? Bons eventos de dor e quero encontrar com ele outras vezes. André, se apresenta, cara. Sabe o que eu queria que você contasse para todo mundo? Um pouquinho da sua carreira médica mesmo, desde que você formou até agora, como é que você está e por que você escolheu essa especialidade tão diferente aí? Boa. Então, assim, o meu percurso foi um pouquinho longo, porque eu mudei de ideia algumas vezes, mas não abandonei nenhuma formação. Eu ia até o fim em tudo, né? Mas só para complementar o que o Léo falou, da questão do médico com a academia junto, isso faz de mim um sofredor, viu? Porque, É, né? assim, muitas vezes você se encontra em verdadeiras, como posso dizer, dilemas, dilemas Uhum. até internos, né? Mas a minha formação, eu fiz a minha graduação na Universidade Estadual de Londrina, faz bastante tempo já, e o meu objetivo era ser nefrologista. Eu achava super lindo, né? Então eu fiz Uau! clínica médica com o objetivo de ser nefrologista. E no final da clínica médica, eu mudei de ideia. Assim, eu vou ser anestesista. Aham. Para ser bem sincero, eu não lembro o que motivou isso. O fato é que eu fiz anestesia, e a anestesia no hospital escola, ela é assim, fascinante, né? Casos complexos o tempo todo. E E depois eu fui trabalhar como anestesista em São Paulo e a rotina não me agradou. Logo no Tá. começo eu percebi que aquilo não seria para mim. Ainda assim, eu fiquei 3 anos trabalhando como anestesista. Eu casei quando eu estava no primeiro ano, né, da profissão, e no terceiro ano eu desisti e fui fazer um fellow de 2 anos em intervenção em dor. E aí eu tive as crianças e foi bastante conturbado. Então foram 7 anos só de residência médica, então foi bem longo o negócio. E Aham. eu acabei o fellow faz 7 anos, 8 anos. E, poxa, demorei, mas me encontrei, viu? Que Demorei, legal, mas me André. encontrei. É. O André, esse fellow você fez aonde? Eu fiz na Singular em Campinas. Na Singular, em Campinas. E você foi para Londrina para cursar medicina ou sua família é de lá? Não, minha família é toda de lá. Toda de Toda de lá, lá. tá? Então você é É, paranaense. eu Legal. sou paranaense. Legal, legal, muito bom. Porque, o André, explica pra galera, porque assim, eu devia ter te perguntado isso por fora. Eu falei assim, cara, o André deve ter feito anestesia, né? Anestesiologia, não sei como é que se chama essa profissão. Anestesiologia. É, anestesiologia, para depois migrar para medicina intervencionista de dor. É, porque parece ser o caminho natural. É esse o caminho, ou o cara pode ir direto, se ele quiser. Não, ele não pode ir direto, porque assim, obviamente que os médicos estão sob a regência da AMB, né, da Associação Médica Brasileira. E a dor no Brasil, ela não é uma especialidade. Ela não Uhum, tem uma formação própria. Ela é tá. uma área de atuação
dentre diversas especialidades. Se não me engano, 11 especialidades. Então, 11 especialidades podem, após um treinamento adequado, existe um edital para isso, fazer uma prova e requerer o título de área de atuação em dor. Tá? Entendi. Então, o anestesiologista, o clínico geral, o pediatra, o fisiatra, o pessoal que faz acupuntura, radiologista não, ortopedista, neurocirurgião, neuroclínico, reumatologista também. Agora, a intervenção em dor é um pequeno nicho dentro da área de atuação em dor que tem como objetivo fazer tratamentos bem minimamente invasivos, né? A ideia do especialista em intervenção em dor é um passo além do manejo clínico prévio à cirurgia, né? Então, o exemplo clássico é a hérnia de disco, né? É tentar ajudar a evitar um tratamento cirúrgico. Essa é a ideia. Tá, entendi. Então, você usa de técnicas minimamente invasivas, que obviamente são bem menores do que uma cirurgia, mas também você não fica só em manejo, não, só assim, manejo farmacológico clássico. Exatamente. Perfeito. Nossa, que legal, André. Eu falo com a Lu assim, eu gosto de fazer live em que eu aprendo as coisas novas e eu estou fazendo questão agora, André, de fazer pauta, a gente discutiu um pouquinho hoje cedo, mas sem estudar demais a vida do cara também, para eu aprender junto, porque eu acho que fica mais divertido. Ô, André, vamos direto ao ponto, cara. Por que tratar dor crônica é tão difícil? Dor crônica, aí você pode falar de onde você quiser, a gente depois pode ir para o lado que a gente gosta mais. Tratar a dor crônica é muito difícil porque ela é, na sua origem, multifatorial e na sua manutenção também multifatorial, né? E nós falhamos muito como equipe multidisciplinar, mas muito, né? E de todos os lados, né? Tradicionalmente, quem falha nisso é o médico, porque historicamente o paciente ia inicialmente no médico, então era o médico que ficava controlando, né, debaixo das suas asas o tratamento do paciente, não encaminhando muitas vezes. Mas o que eu percebo é que agora tem tido um comportamento interessante, que é o paciente procurar, por exemplo, o fisioterapeuta antes de procurar o médico, né? E aí a gente já tem os trabalhos mostrando dos benefícios disso. Mas também acontece o contrário agora. Eu concordo demais, André. Em menor proporção, mas também acontece. Então, nós, como, não sei se o latino é assim, a gente é muito paternalista e quer controlar tudo, quer resolver tudo. E a gente sabe que não é por aí, né? O que a gente percebe no consultório é que tem pacientes que eles vão precisar fundamentalmente de mim, tá? Isso acontece, né? Algumas doenças não adianta fazer outra coisa. Por exemplo, uma neuralgia do trigêmeo grave. Poxa, não dá. Você pode fazer psicoterapia o que você quiser, aquele nervo está em curto-circuito, não tem jeito. Mas tem pacientes que precisam isso aqui de mim, muito pouco, de forma muito pontual. Então a gente falha como equipe multidisciplinar. E o paciente, por sua vez, ele falha em querer o modelo biomédico. O paciente quer isso. Verdade. Então o paciente, ele quer chegar no consultório médico, entregar seu corpo e falar, resolve isso para mim. Estou sofrendo, resolve, né? E outra coisa que a gente sabe bastante, né? Que assim, isso vai resolver uma pequena parcela dos casos, né? Então, na minha opinião, fundamentalmente é por isso que a gente falha. E a dor lombar é o maior emblema disso, né? Legal, André. É o maior emblema. Deixa eu entrar um pouquinho nessa fala sua, sabe por quê, André? É engraçado, o meu perfil do Instagram, talvez por causa da pandemia, ele começou a ficar multidisciplinar pra caramba. Então, entre as coisas que eu converso ali, eu falo de fisioterapia e falo de dor lombar. E fica muito divertido que quando eu abro caixinha todo dia, a galera pergunta assim, o que você acha de um médico fazer isso e eu, fisioterapeuta, não fazer aquilo? E o professor de educação física? E eu acho que... Você falou que talvez seja do costume latino. Eu acho que da forma que as profissões são organizadas no Brasil, seus conselhos regionais, eles ficam querendo botar muro, né? O ato médico, o ato privativo do fisioterapeuta, o ato privativo do terapeuta ocupacional, o ato privativo do professor de educação física. Teve um dia, André, que a Lucila, minha esposa, que você conhece também, né, aluna, após o segundo filho, nosso Pedrinho,
ela teve uma dor, assim, chatinha demais de dor lombar, chata. Aí 2 fisioterapeutas e uma dor crônica. E a gente começou a fazer personal trainer aqui em casa. E a Lu, um dia numa live, brincou assim, minha dor lombar foi curada com deadlift, fazendo atividade física com o professor de educação física. Os caras ficaram malucos, entendeu? E eu falei, cara, ela simplesmente começou a fazer um fortalecimento muscular recreativo, né? Voltou a ter uma vida normal e ela não tem nada de dor. E é muito louco. Você começou num ponto muito legal, André, que quando eu morei na Austrália, eu não percebia esse monte de muro, de delimitações profissionais. Não que lá não tenha proteção também. Lá tem guerra, por exemplo, de fisioterapeuta com quiropraxista, com osteopata, que lá são 3 profissões separadas. Mas o muro é mais suave, sabe? As profissões conversam mais entre si e existem mais setores. Sabe uma coisa que tem na Austrália que nós não temos no Brasil? Temos pouco, talvez, mas também não vai nem cair na nossa área. É o hospital de reabilitação, sabe? Eu trabalhei num hospital de reabilitação neurológica em que é muito louco, cara. Tem professor de educação física, médico, físico e TO no mesmo ambiente, nutricionista. Aí você fala assim, isso aqui é um trabalho real multidisciplinar. E o único objetivo é o paciente sair melhor do que ele entrou. A gente quer dar alta para esse cara, quer ir embora, tem assistente social, tem tudo. E a gente não tem esses modelos no Brasil. Acho que você tocou num ponto muito foda aí agora, cara. Muito louco. E é difícil de romper essa barreira. É muito difícil. Né? Porque... No discurso é fácil, né, André? No discurso sim, é fácil, e o latino... mas na hora que a porta fecha... Exato, e o latino é muito melindrado, né? Nós somos complicados, né? A verdade é essa. Ele quer ser assim, ou responsável pela melhora do paciente, não quer, enfim, aí complica, né? Aí complica. Ô André, parece que onde você trabalhou, onde você fez o seu fellow, porque eu conheço razoavelmente bem o pessoal da Singular, o Fabrício, todo mundo, os físios que estão lá e tudo. Lá parece que isso funciona bem. Você enxerga outros serviços no Brasil, você não precisa nem dar nome, que essa equipe multidisciplinar de fato existe, funciona em prol do paciente ou não? Existe sim. Ela não precisa ser exclusivamente no mesmo ambiente, desde que tenha uma relação bem firme, né? A questão com a multidisciplinar do Singular foi, para mim, quebra de paradigma. Né? Primeiro porque eu tive uma experiência pessoal com fisioterapia pela primeira vez quando eu estava prestando vestibular, eu estava jogando bola, subi para cabecear e tomei um tranco e eu tive uma lesão no esternocleidomastoide, uma dor cervical chata. E eu ia na fisioterapia e... enfim, colocava um eletrodo aqui, eu ficava deitado lá, eu e mais uma tropa deitado lá, com um choquinho, parecia aquela cena do Matrix, né? Todo mundo deitadinho do lado do outro. E eu, assim, eu usava aquilo para dormir sem culpa, eu lembro daquilo, né? Eu ia para fisioterapia para dormir sem culpa, que eu não estava estudando. Tá? E, como você sabe, isso melhorou pela história natural do problema. E aí eu nunca mais tive um contato muito... assim, estreito com a fisioterapia. E aí eu fui fazer meu fellow e eu conheci quem? Rodrigo Vasconcelos. Né? Então, aí, assim, mudou completamente aquilo que eu pensava sobre fisioterapia, né? Então, foi uma quebra de paradigmas. Mas funciona, assim, funciona. Como eu disse, nem sempre no mesmo local, né? Porque ter esse local, muitas vezes, do ponto de vista estrutural, não é fácil. Né? Então, por exemplo, hoje que eu trabalho exclusivamente em São Paulo, eu tenho pessoas chaves porque eu preciso eventualmente setorizar a fisioterapia. Né? Eu não consigo. Eu trabalho lá no Morumbi. Eu não consigo mandar um cara do Morumbi fazer fisioterapia no Itaim. Né? Com a Bia no Itaim, ou fazer com o Hélio lá em Genópolis. É complicado, né? Então eu tenho que setorizar, facilitar a vida do paciente para ele aderir ao tratamento quando eu encaminho para o fisioterapeuta. Mas funciona assim. Legal. Para os envolvidos quererem, funciona. Beleza. Isso é muito legal. Ô, André, cara, vê se você concorda comigo. Assim, eu sou um cara que eu dediquei minha carreira toda de pesquisa e de atendimento de paciente para paciente com dor lombar.
eu fico mega frustrado. Eu sou um cara ultra frustrado pela seguinte razão. A mesma coisa se aplica para outras condições da saúde. Dor lombar é uma área do conhecimento em que existe muito financiamento de pesquisa, talvez menos do que a gente merecesse, mas existe. Tem muita publicação, a gente sabe muito o que não funciona mais, a gente sabe uma porrada de coisa que funciona, mas quando você olha o gráfico lá do Global Burden of the Disease, em nível populacional, pelo jeito a gente não está fazendo nada, porque o número de pessoas continua, o número de pessoas com dor lombar crônica sobe, piorou nos últimos 20 anos, e uma das coisas que me frustra, eu quero dividir isso com você, talvez vai ser surpreendente para algumas pessoas, é que esse rótulo de dor lombar crônica não específica, apesar dele ser correto, ele se torna um rótulo... A gente sabe o que fazer com esses caras, mas pelo fato de a gente não saber a causa muito bem, é difícil você manejar esse cara. Sim. Então, assim, onde a gente está falando assim, eu estou com vontade meio de interromper todo o meu ciclo de pesquisa e voltar para a área de causalidade mesmo, sabe? Eu estou querendo dar um shift assim, na minha carreira como cientista. O que você acha dessa questão toda de causalidade, cara? Para onde é que a gente vai com isso? Assim, o que você pensa hoje atendendo pacientes? Você tem um tipo de intervenção diferente da que eu tenho. Qual que é a sua leitura sobre dor lombar mesmo? Sem dor irradiada, dor lombar crônica clássica, que atinge milhões de pessoas aí. Tá. A dificuldade maior é que, na minha opinião, a dor lombar, ela está dentro de eu chamo isso de contínuo, né? Então, assim, quando a gente estuda a neurofisiologia da dor, aquilo é fascinante e desesperador ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, normalmente, frequentemente, tem um trigger periférico, um driver periférico, que pode ter sido inicial, passado até despercebido, né? E a gente sabe, se esse trigger periférico for mantido por algum tempo, ou se ele for muito intenso, existe toda a somação decorrente disso, né? Com proliferação de micróbios, é impressionante, né? Toda a plasticidade do sistema nervoso. De modo que tem pacientes que eles vão estar numa linha já distante do trigger periférico. De nada adianta você tratar a periferia mais, não adianta mais nada, né? Aquilo já tem uma autonomia, digamos assim, né? Mas há pacientes onde o trigger periférico ainda é passível de ser abordado, né? E não abordá-lo é um erro, nesse caso. Agora, difícil é definir isso. Então, parece... Eu comparo isso com com futebol fraldinha. Parece que a gente vai pulando de teoria em teoria da dor, colocando todo o foco nela, né? Então, Perfeito. Fraldinha, você vai ver aquela criançada jogar, a bola vai para lá, vai todo mundo. A bola vem para cá, vem todo mundo. Então, hoje é um modelo biomédico. Todo mundo vai lá, aí a cirurgia, aí não sei o quê. Depois, vem o modelo biopsicossocial, que muitas pessoas esquecem no biopsicossocial. Perfeito. E foca totalmente em questões mais psicológicas e tudo mais. Então, assim, é preciso, e aí é uma arte que é muito difícil de ser estudada, né? Para você saber em que ponto que o paciente se encontra. Porque se o paciente tem todos esses fatores e nós negligenciarmos um deles, a chance de sucesso diminui muito. Eu tenho uma experiência de dor lombar que durou 4 meses, que era uma dor lombar que ela acontecia fundamentalmente quando eu ficava de pé e estressado. Se eu estressasse, era automático, era impressionante. Inclusive tem um trabalho antigo, bem interessante, eu acho que ele não é da Venezuela, não lembro. É bem interessante, eu uso para falar para os meus pacientes mais céticos, né? Eles pegaram pacientes com uma dor miofascial de trapézio, né? Tá. E eles puncionaram o trapézio doloroso, uma agulha que era capaz de medir condutividade elétrica do músculo. E puncionaram o músculo não doloroso. E aí o que eles perceberam de cara é que a condutividade elétrica do trapézio doloroso era o dobro do músculo não doloroso. E aí eles quiseram simular uma situação de estresse. Então eles pediram para esses pacientes primeiro contar até 100, o que não mudou nada. Teve uma fase de repouso, não mudou nada. E aí eles pediram para os pacientes contarem de 100 até 0, pulando de 7 em 7. Que o cara tinha que fazer um esforço. Exato, e ficar com medo, sei lá o quê.
Mas vamos combinar, é algo muito pontual e um estresse muito fajuto, né? Aham. A contratividade, desculpa, a condutividade elétrica daquele músculo que gera o dobro, quadruplicou, né? Uhum. Então, assim, a relação ela é inequívoca. Esse é só um exemplo de trabalho que eu acho bem engenhoso. Mas eu tive isso. Então, eu ficava de pé, eu estressado, dor. Piorava. Então, não me leva para uma loja de departamento, que era terrível. Uhum. E o que melhorou? Eu fiz alguns bloqueios, né? Teve uma vez que eu fiz bloqueio em mim quase, né? Tá. Fiz uns 3 bloqueios. Eu melhorei com Pilates. Tá. Eu melhorei com Pilates. Se foi efeito único exclusivo do Pilates mecânico, ou se foi pela atividade que é o Pilates, que gera um bem-estar, que libera endorfina, poxa, não sei, né? Tem revisões sistemáticas já provando que Pilates é bom para dor lombar. Mas o fato é que melhorou. Uhum. Então, a linha que eu sigo e que eu acho muito interessante, ela respeita o princípio ético de, primeiro, não faça nada errado, não piore o quadro do paciente. Né? Então, é sempre daquilo que é menos invasivo para o mais invasivo. Sempre. Claro. Sempre. Né? Então, fisioterapia, atividade física, alguns medicamentos ocasionalmente, quando for necessário, e aí a gente parte para bloqueio em caso ultra-refratário. Né? Cirurgia nem se fala. Né? Dá dó quando eu vejo dor lombar não específica submetida à artrodese. Dá dó, e a gente sabe o que acontece. Né? E aí a gente transforma... né, André? Não é pouco. E aí a gente transforma a não específica em específica, em ultra específica, na verdade. Né? E aí muda completamente o cenário, né? Fica muito mais desfavorável. Só que para isso, nós temos que contar com a contribuição do paciente. Né? A gente tem que contar, inclusive, com a paciência do paciente para que ele tenha esse efeito. Né? E ele precisa encontrar também bons profissionais. Porque quando a gente fala, a fisioterapia é bom para isso, mas tá, com quem? Se for fisioterapia, né, André? Se for com o fisioterapeuta que eu fiz a minha lá com 16 anos, não vai rolar para muita gente. Né? Então isso é complicado. E nem todo mundo tem acesso a uma boa fisioterapia. Eu acho que a maioria não tem, André. Assim, olha, de novo, outras frases que irritam as pessoas. Quando alguém me fala assim, o Léo, me indica um fisioterapeuta. Eu tenho fisioterapeutas no Brasil todo que eu sei que eu consigo indicar. Quando a pessoa fala a palavra convênio, eu falo, cara, a gente está diante de um dilema. Dilema grande. Tem um cara aqui, eu moro em Atibaia, tem o Sérgio Neri. Fala, olha, ele vai dar conta do seu caso. Então, o Sérgio tem um grande amigo meu, um beijo para ele, ele é meio malucão e tudo, um cara incrível para resolver o problema dos outros. E eu falo, cara, tem quase um primeiro filtro muito difícil, que por condições ruins de trabalho, esse cara não vai dar conta de fazer o que o paciente precisa de fato fazer. Exato. Então, assim, eu acho... Putz, cara, a minha profissão está sofrendo de um problema muito difícil já, eterno, que é esse. Quando você fala do Rodrigo Vasconcelos, do Hélio, a primeira vez que eu fui na clínica do Rodrigo, eu lembro que eu fui dar uma palestra para o Rodrigo, num curso um dia antes da minha filha nascer. E quando eu cheguei ali, eu falei, cara, isso aqui é uma ilha de excelência no meio de um caos de uma profissão. Exato. Eu falei assim, cara, o paciente vai se dar bem aqui. Tem equipe, tem médico, tem tudo, é tudo bom. Tem estacionamento, tem todos os fatores fatores mais contextuais que vão pegar. Os caras são bons, são gente boa e são tecnicamente muito bons. Né? O perfil do paciente ali é diferente. Então, assim, eu tenho muita dó da pessoa que não tem condição de ter acesso a esse tipo de serviço, né, André? Ô, André, continuando na sua rotina clínica, você é médico do Einstein. Você recebe muita pressão dos seus pacientes em prescrever muito exame? Como é que é aí? Como é que é a sua rotina ali? Né? Um cara que é um paciente que vai lá no Einstein e tem uma consulta médica, não sei, eu tenho talvez um preconceito que a pessoa vai chegar lá e vai exigir uma porrada de coisa do médico. Ou, quando você explica, como é que funciona essa relação aí? Sabe que não? Assim, também tem uma questão, né? A imensa maioria dos pacientes que eu recebo, ele já vem com uma sacola de exame. Ele já vem com uma sacola.
você não é muito médico de primeiro contato, né, André? Você Exatamente. é o pepino que vem para você, né? O paciente que está com... Ninguém fala assim, cara, eu tô com dor, eu vou procurar um médico intervencionista de dor. Talvez ele vai no ortopedista primeiro. Sim, É isso. eu fiz um pequeno survey assim de umas 3 semanas no consultório. A média eram de 7 médicos antes. 7 médicos. Tá, Né? entendi. Então os Então já próximos vem. anos vão estar lá. Mas essa pressão, ela existe. Ela não chega nem a ser uma pressão, porque não precisa pressionar muito. Né? Ela vem como solicitação. E aí a maioria dos médicos, eles acabam sendo sofistas, né? Para ele não vai mudar nada, é um pedido de exame, né? Muitas vezes já pré-impresso, sei lá. Ele vai agradar o paciente, né? E não vai correr o risco, por exemplo, de passar algo despercebido, que a gente sabe que é raro, eventualmente acontece, né? Eu fico imaginando que é o consultório de um pediatra, que ele vê quadros totalmente benignos o dia inteiro. Vamos dar um exemplo. Criança com febre, 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 febre. Depois de 1.000 crianças que ele atendeu, uma era leucemia. Aham. Quando que ele vai pedir um exame? Né? Deve ser muito difícil, muito difícil. Mas, de fato, a solicitação de exame na dor, ela é classicamente banalizada. Né? Isso aí Existem motivos virtuosos e não virtuosos para isso. Né? E sem contar a questão da judicialização da medicina, que muitas vezes é um motivo e muitas vezes é uma desculpa para que se peça o exame. Né? Entendi. Entendi. Eu fiz uma vez, eu dei uma aula na pós do Einstein. Eu fiquei muito amigo do Mário Lenza e do Ferretti, e eles me convidaram para dar uma aula de prática baseada em evidências lá, e eu entrei num debate com os médicos sobre, eram todos médicos, 100% eram médicos, sobre prescrição de exames desnecessários. E eu ouvi muito sobre medicina defensiva, falar, pô, cara, mas e se for o meu? Eu usei o exemplo de dor lombar, né? Falei, cara, mas a cada 200 mil exames radiológicos você vai achar um tumor, cara. A probabilidade é nenhuma. Se você fosse o cara que fosse pagar esses exames, você não pagaria. Ele falou, mas se for sua mãe? Aí eu percebi, falei, cara, é complexo, né? Ele falou, mas se fosse sua mãe e ela pegasse, e você não ia querer me processar? Ele não foi super gostosa a discussão. Não foi nada agressivo. Os caras falaram, Léo, coloque-se no meu lugar. Pensa que sua mãe veio, eu não pedi, depois descobrimos que ela tinha um tumor, ela morreu, e você cismou que ele podia ter sido detectado precocemente, e você quer me judicializar. Então, eu falei, então você está pedindo quase para se proteger. Ele falou, Eu falei, mas aí tem um outro ponto que você pode criar uma iatrogenia fodida nos caras, né, André? É muito difícil esse debate, né, cara? É super. A questão é, qual que é o objetivo principal, né? Pensa que essa iatrogenia, ela fica perdida no tempo, ela não fica comprovada, não cai no colo dele. Né? O eventual processo cai no colo dele. Né? Então, é bem difícil. É bem difícil. A gente sabe o que é certo, mas do ponto de vista prático não é fácil implantar. Não é fácil. André, como a galera sabe que eu trabalho com pesquisa endolombar, assim, a maioria das pessoas, lógico, né, a gente não se faz consulta por Instagram, mas é engraçado como é que elas já chegam rotuladas. Eles chegam e falam assim, olha, eu sou portador, eu adoro o portador, né? Que é doença infecto-contagiosa, eu sou portador de hernia discal. Aí, sabe, eu tenho um nódulo de Schimoll, Modic do tipo 2. E eu falo, caramba, aí, esses eu tento educar. Eu falei, moça de Deus, não fala isso mais não. Procura um cara legal para te atender, desencana desse negócio, né? E é um dos maiores problemas de exame radiológico, para quem está acompanhando a gente aqui, em dor lombar, é uma coisa que chama labeling, que é rotular o paciente. Então, você trocou uma doença benigna, que é a dor de coluna crônica, eu sei que ela é triste, ela é dolorosa, mas ela é benigna, por um rótulo. E, às vezes, por causa do cara falar assim, eu sou portador de um MODIC tipo 1, o cara, às vezes, ele não vai pegar o filho dele no colo nunca mais, que ele tem medo daquilo estragar. Eu acho um horror, cara. Eles ficam impedidos de fazer atividade física. Eles se impedem, né? Não foi nem o médico que mandou fazer, não. Esse é o dano principal do exame, né? E o exame ajuda... Putz, cara, na maioria dos casos, nós estamos falando só de dor lombar agora, claro que tem situação que tem que pedir, né, André? Eu lembro de uma história muito legal, André, aluno de 7º período de físio na clínica,
E o moleque chegou para mim e falou assim, professor, olha, esse cara aqui não tá, o quadro está ficando muito atípico, esse cara tem um histórico de tumor de próstata, ele está tendo parestesia bilateral. Aí eu falei, o que você está pensando, cara? Ele falou, professor, eu acho que chegou a hora de pedir o exame desse cara. Aí nós encaminhamos ele para o hospital, cara. O cara estava com uma metástase. E um moleque, um menino. Eu achei muito massa. Mas o cara juntou todas as pontas do quebra-cabeça e fez. Mandamos para o médico concordou, fez a prescrição do exame, o paciente foi tratado. Mas, sei lá, nesse caso era meio que. Era necessário fazer o pedido de exame, na minha visão. Eu achei super bonito no dia que eu vi um menino fazendo isso. Falei, porra, cara, que massa que você conseguiu ter essa ideia. E depois a gente descobriu, não era nem porque ele... A gente descobriu que ele descobriu bem depois, entendeu? Então, assim, mas eu achei bacana a forma que o moleque pensou a história toda. Falou, olha, professor, aqui a gente mudou de categoria, a gente não tá... Né? A probabilidade dele ter alguma coisa pior aqui pode ser clássica. Já tinha um red flag, né? Dois, na verdade, né? Dois, o histórico e a parestesia. Né? Então, muda de figura mesmo. Muda de figura. Então, qual que é o timing, né, para fazer isso, né, André? Então, é importante. O André, se você tivesse dinheiro... Essa a gente não combinou, não, tá? Se você tivesse dinheiro ilimitado para tentar descobrir alguma coisa no mundo da dor, o que você botaria dinheiro? Desculpa, eu não te mandei. Essa, para descobrir no mundo da dor... Para resolver o problema. Falar, cara, eu queria tirar essa dúvida aqui. Com certeza, um tratamento eficaz para sensibilização central. Com certeza. Tá bom. Hoje, o que é feito para sensibilização? Ou explica para a galera o que é sensibilização central, André, rapidinho. Então, assim, vamos usar o modelo cartesiano da dor para explicar um pouquinho a sensibilização central, né? Então, assim, vamos lá imaginar. Dor serve como proteção, né? Dor aguda. Vamos imaginar, machuquei minha mão, o estímulo sai da mão, vai até a medula, da medula vai até o cérebro interpreta. Poxa, tá doendo, para que serve isso? Para gerar um comportamento protetor, né? Então, tira a mão dali, protege, não deixa mais ninguém chegar perto para não machucar mais, né? A sensibilização central, a grosso modo, ela significa o seguinte: o cérebro percebeu o impulso doloroso, ele percebeu que nada foi feito para eliminar aquele processo doloroso e a consequência disso eu vou aumentar essa dor. Eu vou aumentar essa dor. Então, há uma sensibilização de todas as vias da dor, e isso acontece, e os estudos com isso são lindos, né? Com a proliferação de células do sistema nervoso central, né? De modo que a gente imagina que reverter isso não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Porque vira estrutural, né, André? É estrutural, passa a ser estrutural. E aí um paciente, por exemplo, que tem uma dor lombar, que evolui com essa sensibilização central, a gente sabe que se ele tiver um estímulo doloroso cervical, isso já vem amplificado. E aí tem um estudo da USP de Ribeirão que é sensacional. Eles pegaram alguns ratinhos e eles fizeram um modelo de dor neuropática com ligadura do ciático, tá? E eles dosaram depois, na medula, no imunohistoquímico, marcadores de células da micróglia, células da glia, de micróglia e astrócitos. Só que metade desses ratos, eles colocaram para nadar, a outra metade não, ficou em repouso. E a diferença é colossal, é abissal. Nos ratinhos que fizeram atividade física, essa que a gente chama de microgliose, que é essa proliferação das células da glia, desculpa aí, estou bem técnico mesmo, ela é extremamente diminuída. Que legal, André. Extremamente diminuída. De modo que hoje a gente sabe que o que a gente tem melhor para a dor crônica de forma isolada, você poderia fazer outra pergunta. Se você pudesse escolher um tratamento só, nem sei se eu chamo de tratamento, é fazer atividade física. E assim, aquela que for mais fácil e mais gostosa para o paciente. Perfeito. Que bate com, por exemplo, a melhor revisão sistemática de prevenção para dor lombar. E lembra, prevenção você não tem, tá, pessoal? E você está tentando impedir como se fosse uma vacina contra a dor lombar, é atividade física. E a resposta é qual? A que você quiser.
não existe nenhuma modalidade melhor do que a outra. Então, se você gostar de crossfit, se você gostar de musculação, se você gostar de jogar tênis, caminhada, as pessoas que são fisicamente ativas, o André eu sou, essas pessoas... É engraçado, André, você conversa com as pessoas fisicamente ativas, elas, notavelmente, eles têm menos problemas. Talvez até um contexto de saúde como um todo, né? Você não quer perder os benefícios da atividade física, você come melhor, você dorme melhor, Claro. você é menos estressado. Mas é engraçado que talvez a importância da atividade física está muito além de benefício cardiovascular que as pessoas acham, controle de peso e outras coisas, né? Esse estudo eu não conhecia, que legal. A Ivana, tem uma moça que chamou aqui, ela é médica e ela acompanha tudo que a gente faz aqui na página. Qual o tratamento hoje? O paciente chega com um quadro clássico de sensibilização central, André. Você vai ter que fazer o uso de... Você manda só para físio? O que você faz, cara? Como é que lida com esse paciente na visão de um médico intervencionista de dor? Tá. A sensibilização central hoje, ela precisa, a gente já bateu nisso bastante, né, de atividade física. Sem isso a coisa não anda muito bem não, tá? Uhum. Alguns medicamentos, eles têm poder de, por exemplo, potencializar a via descendente inibitória da dor, que é o caso de alguns antidepressivos específicos, né? Como os tricíclicos, os inibidores duais, que têm essa capacidade de aumentar serotonina e noradrenalina, né? Alguns pacientes se beneficiam de alguns anticonvulsivantes, né? Porque daí é bloqueio da comunicação do primeiro com o segundo neurônio, bloqueio não, né? Atenuação do primeiro neurônio com o segundo na medula. Só que quando a gente vai estudar, e aí que eu acho um problema de muitos estudos científicos, eles querem estudar uma questão única. Então, assim, se você for estudar só o uso, por exemplo, da duloxetina em dor lombar, o efeito vai ser muito pequeno. O efeito clínico, ele vai ser talvez significativamente estatístico, mas o efeito clínico vai ser pequeno, porque ele estava ali sozinho, né? Ele estava ali sozinho. Então a coisa fica diluída, né? Isso é um problema de alguns estudos científicos, né? Perfeito. Então, basicamente isso, né? A medicação é bastante importante. Agora, tem surgido algumas ideias, mas os estudos ainda são muito iniciais, do poder da alimentação, né? Alguns pacientes têm uma resposta diferente a diversos tipos de alimento. Existem aquelas modas, eu acho bem interessante isso. Essas modas de intolerância, né, que tem surgido. E se a gente pegar alguns dados, é muito interessante. Então, assim, o que tem de intolerante à lactose hoje, não está no gibi, né? Não tinha, né? Surgiu. Só que eu estava conversando até na minha família recentemente. Poxa, se eu deixasse o leite um dia na geladeira, ele já era. Ele já era. Hoje ele fica uma semana lá, ele está lá, inteirão. Né? Aí eu pergunto, será que é lactose mesmo? Né? A outra questão é o glúten. Né? Tem um gráfico de um paper americano, simples, na verdade, bem interessante também. Ele pega em colunas e coloca a ascensão do diagnóstico de intolerância ao glúten nos Estados Unidos. E numa linha ascendente, a ascensão do uso do glifosato no trigo. A linha é igual. É igual. Então, será que a intolerância é ao glúten ou a intolerância é ao glifosato, que é o Roundup, né? Que é o pesticida? As coisas precisam ser excluídas, né? Diferenciadas, né? Separar. Por essa questão de correlação aí. O André, esses tipos de medicamento, eles são bem tolerados? Você tem noção do tanto de gente que diz... Eu vou te responder depois por que eu estou te perguntando isso. Na prática, quanto você tem que prescrever para esses caras, você tem muita pessoa que não dá conta? Por exemplo, do duloxetina, essas coisas? Muita. É assim, esse é um problema, né? Eu, particularmente, eu não sou um fã de medicação. Eu não sou um grande fã de medicação. Mas isso acontece, né? Então, muitas vezes... você acaba tratando efeito colateral de medicamento. Pois é. Inclusive, existe um episódio do Porta dos Fundos que é justamente sobre isso, né? O sujeito vai lá, doutor, tomei o remédio que o senhor mandou, agora estou sentindo isso. Ah, não, então toma esse daqui. Aí ele volta, agora estou sentindo isso. Ah, então toma esse daqui. Né? Eu não sabia, vou procurar. Isso sem falar na questão de opioide e agora cannabis, né? Que daí
deixa eu entrar no opioide, depois a gente pode falar de cannabis. Eu li uma revisão sistemática, eu tenho quase certeza que você já leu também, que foi o meu orientador que escreveu, é uma incrivelmente bem feita uma meta-análise, revisão sistemática meta-análise de opioide para dor lombar crônica. E, basicamente, eu brinco muito com fisioterapeutas que eu falo, olha, vocês ficam reclamando quando a gente fala que o efeito da fisioterapia, de bons fisioterapeutas, é 20% acima de placebo, olha aqui o opioide, aí, tipo assim, é 12%. Tá? Então, o opioide, teoricamente, por definição científica, ele é melhor do que o placebo, então você pode prescrever, ele é 12% melhor do que tomar um comprimido de farinha, mas aí tem uma vírgula lá embaixo, aí quando eu falo, leia o paper inteiro mesmo, é assim, só que esses estudos têm, em média, 50% de perda amostral cada um, porque a galera não tolerou. Então, ele é 12%. Porque olha como é que a conta muda, não é 12%. Alguém fala, cara, 12 acima de placebo, né? Vai, vamos tentar. Mas é dos que aguentaram tomar o opioide. É muito doido, né, velho? Depois eu vou te mandar esse paper, que tem uma frase assim que eu falei, cara, mas é isso mesmo? Aí eu chequei, assim, com todas as letras. Dos pacientes que toleraram a droga, 12% acima de placebo, que é para mim, aí eu já acho um lixo. Não, é um desastre. Não, aí é um desastre, né? É uma catástrofe, porque daí você oferecer 12% de superioridade sob esse custo, né, que é o efeito colateral do opioide, aí é complicado, né? O André, só você pode me responder isso, cara. Eu vou fazer um podcast amanhã com um cara que é farmacêutico, também é meu amigo André Bach, e a gente vai conversar com uma menina que trabalhou na Anvisa sobre regulação de canabinoides. O que tem de canabinoide no mundo da dor, André? Até onde você sabe? Como é que tá isso? É uma salada, né, Léo? É uma salada. É uma salada sem tamanho. Então, uns é óleo de cannabis, outro tem muito THC, outro tem muito CBD, de modo que os estudos são extremamente heterogêneos, né? Uhum. Eu tenho os 4 pés atrás com cannabis. Eu vejo, aliás, para quem está ouvindo, tem um curso de opioide numa plataforma chamada EDX, é um curso de Harvard de opioide. Super legal, gratuito, super legal. E quando a gente assiste esse curso, quando a gente vê a introdução principalmente da oxicodona no mercado, lá em 1996, eu acho, a oxicodona, para você ter uma ideia, não sei se você sabe disso, mas a família detentora da patente da oxicodona era a maior patrocinadora, acho que, do MoMA em Nova York. Tá. E eles, depois dos escândalos, eles abdicaram do patrocínio dessa farma, né? E a gente vê uma similaridade no sentido de, poxa, é aquela coisa de panaceia, né? Eu não gosto de panaceia. Panaceia era a filha de Apolo, né? Era a deusa da cura. Então, assim, quando eu vejo algo que funciona para tudo, é naturalmente que não funciona para tudo, né? Isso é bastante óbvio, né? Uhum. Então, é óbvio, mas tem um poder financeiro muito grande. Eu sei que você gosta de investimento também, você sabe, tem ETF de marihuana. Tem. Então, tem um poder financeiro muito grande. E o tempo, com os trials que vão surgir, eles vão dizer para aquilo que realmente funciona. Do ponto de vista, até quero ver a live com o Fábio, com o André, desculpa. Do ponto de vista de substrato fisiopatológico, para mim ele faz mais sentido que funcione para dor neuropática, mas eu não estou convencido ainda. Eu estou convencido, por exemplo, para a epilepsia refratária. Eu estou convencido. Isso eu estou convencido. Mas para dor crônica, André, não tenho esperança. Cara, é porque todo mundo que eu converso, porque, de novo, talvez o nosso ciclo ele é viciado por si só. As pessoas que você anda, que você divide os seus valores e tudo. O senhor é um tenista, tem esquerda de uma mão, igual eu e tal, então a gente pensa parecido. Quando eu olho, toda vez que eu falo sobre cannabis, a galera fala isso uma panaceia. Essa palavra agora já quase que virou, vai virar junto um sobrenome do cannabis, porque eles prometem para tudo. Como eu estou me preparando para esse podcast amanhã, ontem à tarde eu abri todas as Cochrane Reviews que já investigaram o cannabis. Quando eu fui lendo os resultados em voz alta para louco, eu só fui pegando o desfecho primário e colocando o número de pessoas investigadas e o tamanho do efeito e o que acontece,
É surreal. É surreal. Entendeu? Esclerose múltipla funciona bem, algumas coisas, mas e faz sentido, né? Mas dali, cara, tem cada... Eu vi uma muito divertida, assim, ó. Canabinoide para prevenção de vômitos em mulheres que, sei lá, de alguma cirurgia lá. Aí ela é melhor do que placebo, mas não é melhor do que Plasil. Não é melhor do que Dramin, do que Vonal, que são drogas ultra seguras que você, médico, conhece há 20 anos, desde quando você entrou lá na UEL. Vai ser muito improvável que o André vai trocar um Plasil de 20 anos atrás por um canabinoide, sendo que o efeito é o mesmo. E a galera quer prescrever. Sei lá, de novo, na minha forma de pensar, se eu tivesse sentado na sua cadeira prescrevendo medicamento, ou se eu fosse paciente, eu ia falar, cara, mas se o efeito é o mesmo, não é melhor eu usar uma droga universalmente né, utilizada? Enfim, é uma maluquice isso. Deixa eu perguntar mais uma coisa aqui, André. Eu estou bem caminhando para o final, que eu estou cismando que o nosso Instagram vai fechar essa live com 1 hora, porque a última vez foi assim. Tem muita promessa de cura no mundo da dor e por isso existe muito curandeiro? Tem. Então, essa questão, falando o termo bem real, assim, de charlatanismo no mundo da dor, a dor é um terreno ultra fértil para isso, né? Por quê? Porque ela une uma situação muitas vezes desesperadora, né? Então, quando a gente está desesperado, a gente não quer aguardar a ciência. A gente viu muito isso com o Covid, né? Deixou bastante escancarado isso. Então, frente ao medo ou à sensação da dor, ela te leva a querer fazer de tudo para consertar para resolver sua dor, né? Esse é o ponto, né? O paciente está numa posição muito fragilizada, né, André? Muito fragilizada. E o paciente, muitas vezes, ele quer o impossível, no sentido não só de eliminar por completo a sua dor, mas de fazer isso de forma rápida e, assim, milagrosa, né? E aí tem uma frase que eu acho sensacional, que é uma frase do Thomas Sowell. Você deve conhecer essa frase. Que ele diz o seguinte: quando nós desejamos o impossível, apenas os mentirosos podem nos satisfazer. Né? Então, assim, mas isso é pura verdade, isso acontece em diversas esferas da vida, né? Então, se a gente está procurando o impossível, poxa, não vai dar para eu não vou te agradar. Eu não vou te agradar, salvo raras exceções, né? Que daí eu consigo um resultado assim brilhante no curtíssimo prazo, como, por exemplo, uma inativação do nervo trigêmeo, que é o que eu fiz no meu pós-doc, né? Fora isso, é muito difícil, né? Então, é só você pegar um vídeo no YouTube, pegar um vídeo sobre um tratamento cientificamente comprovado no YouTube versus, sei lá, resolva sua hernia de disco com 3 exercícios em casa. 2 milhões de visualizações ali no resolva em 3 exercícios em casa. Né? Então, a gente quer isso, a gente pede. E se a gente pede, a gente vai encontrar quem faça. Por quê? Porque se gera uma situação economicamente favorável para isso. Perfeito, André. Então, sem essa situação economicamente favorável, também não acontece. Tem uma segunda frase boa, André. Eu não sei quem falou essa frase, tá? Eu acho que dizem que... Eu tenho uma história muito engraçada com... Pode falar. Eu tenho uma história muito congelada para mim, aí voltou agora. Eu tenho uma história muito engraçada com o meu melhor amigo mesmo. Ele tinha uma dor lombar, que ele corria, sei lá, 15 km por dia. Ele tinha uma dor lombar específica, na época eu nem sabia disso, que existia isso, não era especialista ainda. E ele me ligou dizendo que ele ia para Tupã, tomara que ele não esteja me ouvindo, acho que não está. Que ele ia para Tupã, porque um médico, um cara lá, cortava a orelha aqui assim e melhorava a dor. Caraca. E ele ligou perguntando a minha opinião. Aí eu respondi assim: você quer minha opinião como amigo ou como médico? Aí ele falou assim: como médico. Cara, não faz o menor sentido isso, não faz isso não. Aí ele falou assim: e como amigo? Eu falei: meu, toma vergonha na sua cara, você tem que ter grau completo. Para com isso, não é possível. E ele foi lá e cortou. Ele cortou. Não melhorou, graças a Deus. Porque, olha só, agora você vai de encontro com uma segunda frase minha aqui. Eu acho que é o Nassim Taleb que falou. No cemitério dos derrotados, o que tem lá é só silêncio.
E é muito louca essa história, porque, André, vê se não é verdade. Quando o paciente dá uma sorte, vai lá e corta a orelha e melhora, ele conta para todo mundo. É igual quando você faz um day trade em bolsa de valores e ganha milhões de reais. Mas os 99% que faz day trade e não ganha dinheiro, ele fica caladinho por vergonha de exatamente. ter ido cortar a orelha. Tá? E aí eu misturei agora a bolsa de valores com tratamentos, porque a pessoa não vai ter coragem de contar que ela falou, cara, eu fui lá e paguei, eu fui lá na Índia. Eu conheço um cara que foi na Índia fazer tratamento de célula-tronco por causa de dor lombar, cara. Imagina quanto que custou isso. Eu conheço também que fez para tetraplegia. Então. Mas você vai conhecer talvez antes, mas quantas pessoas foram, né, André? E não contam. Esse negócio de prova social na internet é muito louco, cara, hoje. As pessoas precisam aprender esse negócio. O relato positivo, por trás dele, talvez tem dezenas, centenas, milhares de relatos negativos atrás e que ele não vai contar, porque tem hora que o negócio é tão esdrúxulo que ele fala, cara, eu caí num golpe, né? E, no final da conta, ele percebe isso. Mas é por isso que eu concordo com o Conselho Federal de Medicina que no nosso código a gente não pode relatar nada disso, né? Nenhum antes e depois, por exemplo. E outros conselhos são muito condescendentes com isso, né? E aí isso é um prato cheio. É um prato cheio. O da Físio era proibido, todo mundo fazia, aí eles resolveram liberar sob consentimento do paciente. Eu falei, putz, cara, é isso. Eu acho real, sabe? Assim, eu não posso ficar falando muito porque eu fico puto com essas coisas. Eu acho completamente errado. Ô, André, você falou uma frase muito legal sobre que é o seguinte, parece que você sente falta na ciência de uma pesquisa um pouco mais pragmática, porque na vida real das pessoas, como médico intervencionista de dor, desde a primeira frase que você falou aqui agora, você falou assim, quase nunca eu vou sozinho. Existem algumas situações que você vai sozinho, não tem nenhum problema, eu vou sozinho. Mas em várias situações do paciente complexo, que é o cara que você cuida, você precisa de mais de uma mão. Portanto, a pesquisa deveria ser assim. É isso mais ou menos que você pensa? Na hora que você deveria. Uhum. Deveria existir um braço de pesquisa mais voltada para a solução clínica mesmo, para o mundo real. Uhum. Né? Eu acho isso muito importante. Né? Até muitas vezes, eu até me questiono se uma pesquisa versus sham é a mais interessante. Uhum. Né? Porque, assim, você não vai oferecer um sham para o paciente. Quando ele vem para a sua consulta, você vai oferecer um tratamento ou outro, né? Ou eventualmente, se estou falando de intervenção, a intervenção versus o conservador. Uhum. Então, eu não posso oferecer um sham. Né? Qual que é a solução disso, André? Sabe por quê? Deixa eu me expor aqui um pouquinho. Eu achei que as minhas pesquisas melhoraram muito no dia que eu saí do palco da pesquisa e fui sentar do lado de outros físios para conversar com os caras. Então, a gente fez alguns ensaios clínicos pragmáticos em fisioterapia, que a profissão já é pragmática por natureza, que ela tem várias intervenções dentro dela, né? Igual eu falo, fisioterapia é profissão, não é tratamento. E eu sinto que não tem isso. Você vai num congresso médico, por exemplo, o André sobe no palco, fala, desce do palco, todo mundo bate palma e vem o próximo. E é sempre assim. E você acha que está faltando essa conversa entre o cientista e um dia nos médicos assim, cara, quais são suas dúvidas clínicas? Como que é a sua vida? Porque parece que o cientista também ele fica preso lá no laboratório dele. O médico já não gosta muito do cientista porque acha o cara meio estrela, as perguntas dele é meio burra. O que você acha isso? O que você acha disso? Eu acho que isso aí seria fundamental, porque, na verdade, no fim das contas, o trabalho do cientista que vai embasar a conduta do clínico. Quando eu falo clínico aqui, eu estou falando de clínico virtuoso, tá? Que vai embasar. Só que a ciência, obviamente, a estrada é a mesma, né? O objetivo é o mesmo, é a verdade. Só que a ciência caminha numa velocidade diferente e a ciência não está preocupada com a velocidade. Nem tem que estar, né? Ou teria que estar um pouco, mas a ciência não está preocupada com isso. A derrota, eu falo que a derrota do cientista, ela está no método. Ele não é derrotado por nenhuma conclusão que ele chega. Ele pode ser derrotado se ele usou o método errado. Aí ele é derrotado como cientista. A derrota do clínico está no resultado.
Está no resultado, muitas vezes, né? Ele é um resolvedor de problema. Para isso, ele deveria pegar aquilo que tem de melhor na evidência clínica. E aí a gente entra numa questão perigosíssima, que é, mas e se não tiver evidência? É outro prato cheio. É outro prato cheio. Né? Porque daí, isso, para alguns, libera para qualquer tipo de tratamento. Claro. E isso é perigoso. Por outro lado, se a gente ficar amarrado no que a gente tem de ultra evidência, muitas vezes a gente vai cruzar os braços. E é diferente, por exemplo, de um cardiologista, que ele muda o tratamento. Então hoje, vamos imaginar, na década de 80, beta-bloqueador era proibido para insuficiência cardíaca. Contraindicação absoluta. É uma medicação obrigatória hoje. O cardiologista, ele muda isso sem maiores problemas, embora seja lento. Né? Porque um dado muito interessante é que a aspirina para infarto mostrou diminuição de reinfarto em 30% em 1965, acho. Foi estabelecido na prática clínica em 80. É claro que a coisa hoje anda um pouquinho mais rápida, né? Mas tem casos onde a gente não tem resposta. A gente precisa de resposta. O que eu mais trato hoje não tinha resposta, que é a radiofrequência para neurologia do trigêmeo, que é quase uma hipótese de plausibilidade extrema. Quase. E assim, na verdade, isso aí é delicado, né? Porque cada um acha que a plausibilidade extrema está num ponto. Está com ele. Né? Só que não tinha estudo randomizado. Até porque quem que vai randomizar versus sham um paciente com a pior dor que existe? Faz sentido. Foi isso que eu fiz. Eu fiz só durante um mês, né? Porque eu não ia conseguir dormir mais do que isso. E depois de um mês, os pacientes que não melhoraram puderam migrar de grupo. Mas assim, eu acharia muito interessante que o aluno participasse, nem que fosse como observador de um trial. Nem que fosse como observador. Para ele ver o que acontece. Por exemplo, nesse meu pós-doc, 20% dos pacientes que foram submetidos ao sham, não é que ele melhorou esse grupo, esses 20%, zerou a dor, que era EVA 10, com 1.200 miligramas de carbamazepina, zerou a dor por 12 meses de segmento. 12 estava meses no sham. Legal. Vai Volta de novo naquela parte assim. Você fez então no seu pós-doc um ensaio controlado aleatorizado comparando radiofrequência com placebo num tempo curtinho em pacientes com neuralgia do trigêmeo. Foi isso? Eu adoraria comparar isso com 12 meses. Eles fizeram algum tratamento de base, pelo que eu entendi? Você deu carbamazepina para todo mundo? Foi isso? Não, no recrutamento, eles já vieram assim, o critério de inclusão era ser refratário à dose máxima de carbamazepina. Tá bom. Que é o tratamento conservador, né? Beleza. E aí metade do grupo, do pessoal, eu fiz a radiofrequência do trigêmeo e metade eu fiz o sham. Então o sham eu coloquei a agulha. Esse sham vai ser questionado, porque eu coloquei a agulha dentro do meio do trigêmeo, mas eu precisava garantir o cegamento, né? Não tinha jeito. E não fiz a radiofrequência. Simplesmente não fiz. E 20% melhorou completamente. Né? Uau! Mas é absurdo. Melhorou durante um ano. Né? Que legal, velho. Um dado desse trial é que dessa amostra, 60% tinha ideal suicida. 60%. Caraca. Olha a gravidade da coisa. Então, assim... E no grupo intervenção, melhorou a galera toda? Como é que foi? Teve uma melhora grande? 96%. Tá. Foi 96%. Quem fez o tratamento estatístico foi, até a indicação sua, foi o Luiz Espanhol. Né? O trabalho dele foi fantástico. Legal. Então, eu sou meio chato. Da minha especialidade, eu sou, acho que, um dos mais chatos desse negócio de PBE, né? Então, eu brincava, né? Quando o pessoal falava relato de caso. Eu posso publicar aqui, por exemplo, relato de caso eu brincava, né? Agulhamento seco de trigêmio para tratamento da dor. É só pegar aqueles pacientes e publicar uma série de casos. Não é? Perfeito, André. Boa analogia. Então, assim, relato de caso, ele serve como uma ideia, né? Mas, assim, relato de caso é só aquilo que deu certo naturalmente, né? A não ser que seja relato de complicação.
mas é complicado, né? É super complicado. Eu tive uma paciente recentemente que eu tive que sair da ciência, mas completamente. Uma paciente com neuralgia do trigêmeo, com ideal suicida, que já tinha operado, infectado, feito de tudo. E ela falou assim, eu não saio daqui com essa dor. Ela está desesperada. Era uma sexta-feira, eu internei essa mulher e eu fiz um procedimento completamente off-label nela, que é colocar um eletrodo dentro do trigêmeo. Não tem evidência nenhuma. Não tem evidência nenhuma. Ela está feliz da vida. Mas esse é o dilema do clínico. Esse é o dilema do clínico. Quando eu falo voltando, quando eu falo clínico, o clínico virtuoso, aquele que está preocupado com a resolução do problema do paciente. Não é fácil, não. Não é fácil, Ô, André, leva essa ideia, cara, assim, porque eu tenho hora que eu acho que nos congressos em saúde, de novo, você vive num mundo diferente, você tem cabeça aberta para outras profissões junto com você. Mas eu tenho falado isso muito dentro da Físio. Eu estou cansado de ir para evento, que eu brinco que é palestra palma. Eu subo no palco bem alto, olho só para o cabelo da galera, falo o que eu quero e eu faço a minha. Eu dou meu showzinho lá, a galera gosta, eu solto minhas piadas e tal. Termino, a galera tira foto, joga no Instagram e acabou. E eu falo, nós não estamos conversando entre clínicos e cientistas para poder ter ideias juntas para tentar fazer estudos que têm mais cara do que acontece na clínica. Entendeu? E olha que quem está falando isso para você é um cara que já faz pesquisa clínica e muitas vezes eu fui criticado e eu, quando eu sento e penso e eu estou ficando mais velho, eu falo, cara, o cara tinha razão. Ele fala, cara, o seu estudo é ótimo, foi publicado numa puta revista, parabéns, isso não reflete o que eu faço no meu consultório. Entendeu? E quando eu era mais jovem, eu ficava puto. Hoje eu fico olhando e falo, cara, é mais ou menos isso mesmo, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, André. Nos nossos ensaios clínicos de Pilates, eu adoro essa parada, que eu falo assim, ó, como é que nós vamos atender esse paciente? Você vai atender igualzinho você fosse atender no consultório. Dentro dos limites do Pilates. Então, tem uma parede do fisioterapeuta ali. Mas a progressão, a carga, como é que ele vai evoluir, se ele vai usar as maquininhas do Pilates, ele não vai, eu não estou nem aí. Você vai fazer igualzinho tivesse na sua clínica. Esses tipos de estudo são muito, muito, muito legais e surpreendentemente para ninguém, os resultados são melhores do que você viesse com um protocolo. A qualquer primeira sessão, qualquer segunda, qualquer terceira, porque você vai ter uma velhinha totalmente sedentária e você vai ter uma bailarina, as duas com, né? Uma Exatamente. consegue respirar e a outra faz tudo. E na sua... Desculpa, eu chutei aqui o tripé aqui. A sua intervenção vai ser diferente. Por que que no trial vai ser igual? Então, assim, a gente precisa discutir mais essas coisas hoje para um momento falar, cara, vamos chamar o Luiz Espanhol para uma reunião, vamos chamar um médico, cientista para reunião e outras coisas, porque é muito fácil fazer ensaio clínico de vacina, por exemplo. Eu acho que é super fácil, cara. Só pegar os caras, vacinar um grupo, não vacinar o outro e tem uma porrada de doença que não vai funcionar assim, todas as suas praticamente não funcionam. Então, um convite aí para reflexão para todo mundo. Mas o sabe André... que... Pode falar, pode. Não, só uma alfinetada na academia e no clínico, né? Eles muitas vezes não querem conversar, né? Eles não querem. Muitas vezes, o cientista, ele não quer que o clínico saiba o que ele sabe. Ele não quer. Ele está, alguns deles, né? Acima, está lá no Olimpo, né? E o clínico também, muitas vezes, ele não quer ouvir o que o cientista tem para dizer, justamente pelo viés de confirmação, né? Ele quer continuar acreditando naquilo que ele acredita, naquilo que ele supostamente vê no consultório, que a gente sabe que sem um tratamento estatístico não vale nada, né? Porque tem médico, por exemplo, que conta que o paciente melhorou porque o paciente não voltou mais. Não voltou mais, deve ter melhorado. Então ele bota na conta do sucesso dele, o paciente não voltar. Então é complicado isso. Eu arrisco dizer que isso é maior em médico do que em medicar. É mesmo, né? Será um comportamento mais confiante, né, André? O homem é mais
ele é mais soberbo nessa hora. Eu já fiz várias dessas perguntas em congresso e falo assim, cara, quantos de vocês ligaram para os seus pacientes há um ano depois da consulta, depois que supostamente ele veio, que você sabe como é que ele está, o que está acontecendo e por aí vai. E ninguém levanta a mão, entendeu? Então, assim, cara, tem tanta coisa legal para discutir nisso aí. E eu acho legal porque, André, eu concordo em gênero, número e grau. O pesquisador não quer vir para o Instagram, não quer sair do muro da universidade, ele não quer ir para dentro da clínica conversar com os colegas. Aliás, tem vários cientistas que falam assim, eu não vou em congresso mais, porque eu não vou ficar passando verniz científico onde só tem charlatanismo. Eu falo, pô, então todo mundo lá é picareta. Mas e o cara que está sentado lá, o cara honesto, está querendo aprender, você vai deixar só os picaretas lá falar com ele? Ah, eu não vou mais. Então, sei lá, eu tenho uma visão mais inclusiva da coisa, sabendo do ego acadêmico, que também tem que ser corrigido. Mas eu vou te colocar a minha última pergunta, claro que eu também não te perguntei. Aliás, um monte de coisa que a gente não combinou, né, André? Ficou legal. Você não pode refugar, tá? E eu sei que médico é um cara cuidadoso com as palavras. Se você pudesse acabar com 2 pseudociências, qual que você acabaria? Tem que ser 2. 2 pseudociências? Ou se quiser homeopatia. Opa. Homeopatia. Outra. Relacionada à dor ou não? O que te incomoda, o que você olha e te causa desconforto, como médico, como um cara que quer ajudar as pessoas. Bom, homeopatia é uma delas com certeza. Agora a outra... Pode ser uma só também. Eu deixaria na homeopatia, viu? Tá bom, legal. Eu estou fazendo essa pergunta para todo mundo, André. Segunda pergunta, essa é muito blogueiragem, muito blogueiragem. Se você quisesse se você tivesse a chance de conversar com todas as pessoas do planeta Terra e passar uma mensagem, qual que você passaria? Pode ser de qualquer coisa. Que pena, o cara tá filósofo. Isso é uma coisa que eu achei mó legal, isso aí. Eu vou te ajudar uma, tá? A Natália Pasternak falou assim, correlação não é causa. Ela me respondeu assim, eu achei do caralho. Mas ela é uma ciência. Correlação não é causa. Mas não precisa ser do bom da dor, né? Não. Eu responderia... Cria uma família e façam filhos, com certeza. Que legal. Você tem 2 meninas, né, André? Eu tenho 2 meninas. 2 meninas. Umas delícias. Muito bom. Ô, André, você tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar que eu não te perguntei, que a gente não abordou, a gente guarda para uma próxima? Não, acho que a gente pode guardar para uma próxima, com certeza. Com certeza. Ô, André, foi muito legal conversar com você, cara. Você é um cara muito legal, cabeça boa, divertido, foi muito legal. Eu demorei um pouquinho para voltar, porque eu deixei salva a live lá e vou deixar também. Se você quiser, eu te botei de colaborador, aí é só você aceitar, ela vai ficar lá no seu perfil também, tá bom? Porque agora o Instagram deixa fazer isso, tá? Então, assim, André, queria te agradecer de coração, cara, por essa gentileza, generosidade do seu tempo aqui pra gente. Foi muito legal, muito esclarecedor. Obrigado. Dá um beijo na sua esposa, nas suas filhas lindas. Elas deram muita sorte, cara, puxaram a mãe. Então, dá um beijão delas aí pra mim. Por aí também, você sabe, né? Eu sei, muito bem. Eu não tenho nenhum problema nisso. Pra mim tá ótimo. Eu escolhi, inclusive. André, vamos combinar esse tênisinho, tá bom? Aí sim. Legal, um abraço, cara. Tudo de bom. Um abração, Léo. Boa noite pra todo mundo. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.